Boa tarde a todos, aqui é novamente o meteorologista Vitor Guedi. Eu estou fazendo novamente um vídeo aqui que vai ser voltado justamente para configuração sinótica nos próximos dias para o sul do Brasil e os possíveis impactos. Na verdade, os próximos dias vão ser mais um exemplo de como que nem tudo dá certo. E apesar de a gente ter algumas coisas que poderiam contribuir para o tempo severo na América do Sul, a gente não vai ter pelo menos algo tão significativo. Primeiramente, eu gostaria apenas de pegar e mostrar para vocês que o mês passado foi bem agitado. Como eu tinha feito o primeiro vídeo no período de final de abril, início de maio, a gente teve vários relatos de tempo severo no sul do Brasil, como a gente já esperava. E aqui é o parte da Prevotos. Eu faço parte da Prevotos, mas tem outros meteorologistas talentosos que também contribuem de certo modo, e a gente teve vários relatos de vento, granizo e até tornados, como já era algo que eu esperado, que se ocorreram não só em um dia, mas foram em vários dias, desde o dia 25 ou 24 de abril até o início de maio. Enfim, como era esperado, as coisas na sequência de tempo severo se desenrolou. Foi um sistema bem lento que, além de causar as enchentes e tudo mais, também foi responsável por causar os tornados no Rio Grande do Sul, além de vários danos por vento e granizo grande. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que se espera nos próximos dias e nessa semana, e como que algumas coisas que poderiam contribuir para o tempo severo vão acabar não se reunindo. Eu estou aqui organizando minhas coisas, porque eu estou meio gripado, estou um pouco devagar, mas eu realmente queria fazer esse vídeo hoje, então talvez vá sair um pouco mais desorganizado do que eu gostaria, mas enfim. Então, para discussão desse vídeo eu não vou usar muitas variáveis que eu não fiz no outro, porque eu vou olhar um pouco mais no padrão sinótico e como que isso vai afetar o desenrolar das coisas. Eu vou usar o europeu como modelo base, porque primeiro que existe uma concordância entre quase todos os modelos, né, globais, mas em geral o europeu para a América do Sul se sai bem melhor do que o GFS. Tem um ICO também, mas não vejo a necessidade de se usar o ICO. Então, eu vou voltar a olhar para umas cartas de altitude aqui, começando com base no europeu das 12Z de hoje. E olhando os ventos em altitude, a gente vai conseguir perceber que em 300 HPA, que em 300 HPA a gente tem aqui uma crista. Oh meu Deus, está muito grande essa fonte. Tá, a gente tem uma crista que está se estendendo aqui pela Bacia do Prata, sudeste da América do Sul. Enquanto que a gente tem um cavado que está vindo pelo Pacífico Oriental. E a gente tem um belo do máximo do jato aqui, que está chegando agora sobre o Chile. Enfim, a gente já pode imaginar que esse cavado que está aqui sobre o Pacífico vai começar a movimentar em direção a leste, né, como uma onda de Rossby comum. E, teoricamente, essa onda traria tempo severo, porque com ela vem a ascensão em escala sinótica. Contudo, a gente vai ver que, como a gente avança nos próximos dias, nas horas, a gente vê que essa onda acaba adquirindo uma inclinação negativa em 300 HPA, que é essa inclinação que vem de sudoeste para nordeste. O máximo do jato se distribui aqui sobre a Argentina, principalmente. E a gente tem que a crista continua aqui sobre o sudeste do Brasil. E essa onda não é mais amplificada, ela vai reto e passa pelo máximo sul do Brasil, Uruguai, e vai para o oceano até no dia 10. Se a gente focar aqui pelo dia 9, que é quando essa onda está passando, ela está perdendo em força, infelizmente. Aqui em 500 HPA, a gente consegue observar que ela sai bem menos amplificada. A gente tem justamente aqui por volta das 18 TC do dia 9, que amanhã, domingo, ela passa com uma onda bem curtinha, ou de novo. Ela passa com uma onda bem curtinha.
e segue essa crista aqui, ó. Enquanto que a dianteira de um cavado serve como uma região de foco de ascensão sinótica, vamos dizer a parte dianteira de uma crista, a crista em si é uma região de subsidência em larga escala, porque a gente tem convergência em níveis altos, e em superfície a gente tem subsidência, porque se o ar converge em níveis altos, ele tem que subsidir, ele vai para baixo e tem que divergir em superfície. E isso é totalmente favorável para ascensão em larga escala, porque ao contrário de ascensão, subsidência não favorece a ocorrência de convecção, nem retorno de umidade e tudo mais. E essa crista que vai estar aqui situada sobre o centro do Brasil vai ter um papel fundamental em suprimir a ocorrência de tempestades severas nos próximos dias, porque apesar que a gente tem essas ondas curtas passando por aqui, que eu vou mostrar mais adiante, acontece que essa crista aqui vai manter ar mais quente e seco justamente sobre o centro-sul do Brasil. E isso vai impactar principalmente na termodinâmica do ambiente, porque com essa onda curta passando aqui no dia amanhã, a gente olhar de 150 HPA, que são níveis baixos, a gente vê que vai ter uma ciclogênia acontecendo aqui sobre o Mar da Prata, praticamente, na Argentina. E a gente tem escoamento de norte, que estaria trazendo ar quente ao meio da Amazônia. Enquanto que a gente tem a ciclone mais ou menos aqui assim, com uma frente fria. Perdão, deixa eu pegar uma outra cor. Estaria uma frente fria mais ou menos aqui, enquanto que teria uma frente quente mais ou menos aqui. A gente tem esse retorno de ar quente e teoricamente úmido, porque se a gente for analisar os pontos de orvalho em superfície, a gente consegue observar que tem pontos de orvalho da ordem de 18 graus Celsius, cobrindo boa parte sudeste da Bacia do Prata. Contudo, isso apenas as visões que a gente tem em superfície. Se a gente parar para analisar aqui sobre o centro-sul do Brasil, mais a região sudeste, tem bastante ar seco. Lembrando que o ponto de orvalho é mais ou menos a temperatura que tu teria que resfriar o ar, uma parcela de ar, né, idealizada, para que ela se condensasse. Isso é, o vapor da água virasse água líquida. E é isso que ocorre quando a gente tem a convecção, essencialmente. Então, quanto mais vapor da água tu tem, mais alto será o teu ponto de orvalho, quer dizer que você precisa resfriar menos a parcela de ar antes que ela se condensa, e tu tem mais energia termodinâmica também por conta disso, porque a densidade do ar úmido é menor que a densidade do ar seco, então isso gera energia potencial também. Enfim, se a gente parar para analisar, apesar de ter uma região bem grande com pontos de orvalho de 18, 17 graus Celsius, que para o inverno do Brasil ou qualquer região são considerados elevados, a gente vai ter um problema significativo, que é a termodinâmica não vai estar muito legal, pelo menos para o domingo. Eu vou extrair aqui uns diagramas de Skew-T, porque vai ser a melhor maneira de se ver isso, mas eu vou pegar uma sondagem aqui sobre o Uruguai. E a gente consegue notar uma coisa, que apesar de que tem bastante cisalhamento, de certo modo, que a odógrafa é bem alongada, a gente tem cisalhamento efetivo da ordem de 45 nós, e de 0 a 6 da ordem de 50 nós, lembrando que por volta de 35 nós já é considerado um cisalhamento alto nessas camadas. A gente tem um baita de um problemão, que é a questão da termodinâmica. A gente vê que aqui o ponto de orvalho, a temperatura ambiente, tem uma diferença de 10 Fahrenheit. No caso seria mais ou menos uns 5 graus Celsius. O que sinceramente não é muito alto. O problema é que, em níveis médios, a gente tem essa região aqui, que é uma espécie de inversão. Acontece que isso aqui estabiliza a atmosfera, porque você vai ter essa região aqui, que o ambiente está mais quente do que o ar de uma parcela. Então a gente não tem muita energia convectiva disponível, que seria o vulgo Cape. Tanto que se a gente analisar o ML Cape aqui,
está praticamente igual a zero. O problema disso tudo é que falta uma coisa que a gente chama de lapse rate, ou a taxa de variação vertical de temperatura, que é essencialmente como é que a temperatura varia com a altura. E um ingrediente fundamental para a corrente de tempestades, além de outros 5 que são, no caso, o primeiro é o levantamento. Segundo seria CAPE, que é energia termodinâmica. Terceiro é cisalhamento. O quarto é umidade. Eu fiz aqui escrito bem facão, mas uma coisa importante para a gente ter CAPE é a taxa de variação vertical de temperatura. E a taxa de variação vertical de temperatura é como que a tua temperatura vai cair com a altura, ou como é que ela varia com a altura ou diminui com a altura. Normalmente, para a gente ter uma boa quantidade de energia termodinâmica disponível, a gente precisa de taxas de variação vertical de temperatura mais acentuadas. Quando eu falo temperatura, é a temperatura do ambiente mesmo. Então, no caso, a gente precisaria que essa linha vermelha aqui, que é da temperatura vertical, dessa sondagem que eu saí de um ponto qualquer, caísse mais acentuadamente. Nesse caso aqui, ela aparece com, até mesmo aqui no sondagem do Pivotal Weather, a gente consegue ver aqui que a gente tem as taxas de temperatura, de variação de temperatura aqui. E em níveis médios, principalmente, que é de 3 a 6 km e de 850 a 500 millibar, e também de 700 a 500, ela está bem fraca. Isso acontece porque justamente a gente tem aqui aquela crista que está ali sobre o centro e sul do Brasil e o cavado que perde força porque não consegue avançar com intensidade depois que ele atravessa os Andes, acarretam em taxas de variação de vertical de temperatura menores. Essencialmente, esses cavados, quando passam, eles ajudam nesse sentido porque eles trazem ar frio em altitude, e ar frio em altitude, justamente nessa camada aqui de 3 a 6 km, tende a fazer essas curvas aqui de temperatura ficarem mais acentuadas. A gente tem mais área entre a temperatura da parcela, que é essa linha tracejada em branco, e a temperatura ambiente. Isso gera energia convectiva disponível. Contudo, justamente por causa desse cavalo está perdendo força, essa crista persistente está situada sobre o centro-sul do Brasil, a gente vai ver que se a gente pegar a sondagem em outros lugares, apesar de ter um ótimo perfil de cisalhamento, que a gente vê nessa odógrafa aqui também, que principalmente na camada de 0 a 1 km, tem bastante cisalhamento, está bem alongado. A gente tem uma termodinâmica que não é ideal para ocorrência de convecção. A gente vê novamente aqui que tem essa espécie de inversão acontecendo aqui, que poderia ser chamado de uma EML, que é a Elevated Mixed Layer, que é uma área elevada de mistura, que é de ar que veio de uma região provavelmente mais seca, em altitude, por exemplo, os Andes, e foi dilectada até o sul do Brasil. Não vou entrar em detalhes nisso agora, como é que se explica isso, a origem disso, mas essencialmente é ar seco que vem de alguma região desértica ou de altitude mais alta em relação, por exemplo, ao sul do Brasil, que teria uma altura média nos 400 metros, 1 km, nas regiões mais altas, e vem dos Andes, que está a 6, 7 km de altura, que é transportado justamente pelo vento horizontal em níveis mais altos. Enfim, essas EMLs são boas porque elas conseguem estabilizar a atmosfera até o ponto que, em algum momento, essa inversão de temperatura ela é rompida, seja pela advecção de taxas de variação vertical de temperatura ou por aquecimento ou umidificação da baixa troposfera. No caso, a gente tem também aqui que sobre o Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente vai ter, claro, temperaturas altas, por ordem de quase 30 graus Celsius, vai ter certa umidade, com pontos de orvalho chegando a 20, contudo, essa camada aqui logo acima da superfície também é bem seca. E além disso, apesar de a gente ter essa região que teria aqui um pouco de instabilidade, a gente tem essa inversão bem forte aqui. Um jeito de acabar com essa inversão é justamente com a advecção de ar mais frio e seco em altitude, principalmente mais frio, que seria o que aumentaria a nossa taxa de variação vertical de temperatura. Sendo esse o caso, se a gente não levasse em conta a termodinâmica, o ambiente sinótico seria muito favorável para a ocorrência de tempo severo, por exemplo, amanhã no sul do Brasil.
Contudo, por causa desse fator, não vai acontecer. Principalmente por causa que essa crista é bem intensa e o cavado perde força a partir do momento que ele atravessa os Andes. O que não é algo tão hard de se acontecer. Enfim, e eu esperaria talvez alguma convecção severa acontecendo mais ou menos aqui no Uruguai, perto do sistema frontal, onde é que tem mais levantamento. Se eu pegar uma sondagem aqui, sei lá, Uruguai aqui ao sul, ainda tem essa IML contínua, tá estável, não? Difícil. De qualquer forma, essa frente fria vai avançar e ela vai em direção ao oceano, seguindo o cavado. E o ramo, a retaguarda dela fica meio que estacionado sobre o Rio Grande do Sul. Passando para segunda-feira, a gente volta a ver a presença de estabelecimento de uma crista, vamos dizer, não tão acentuada, não tão intensa, que deve se colocar justamente aqui sobre o sudeste da América do Sul. Oh, droga. Perdão, mas eu não sei porque que isso aí não salva. Que vai se estender mais ou menos aqui sobre o sudeste da América do Sul, enquanto que o outro cavalo e o jet ski vão embora em direção ao oceano. A gente começa a ver uma outra coisa acontecendo aqui sobre o Pacífico, que é justamente esse cavado de onda longa que começa a se organizar aqui, enquanto que a gente tem essa crista. Quando a gente tem uma crista, normalmente tem a advecção quente, porque a espessura da camada, o espaçamento entre as linhas de geopotencial aumenta. E a advecção quente amplifica a crista da teoria quase geostrófica. Essencialmente, a gente vai ter uma tendência de ter retorno de ar quente após o sistema de amanhã. E se a gente for observar aqui em 850 HPA, a gente vai ver que nesse período de segunda-feira, dia 10, esse retorno ainda não vai ser muito forte, porque a crista não vai estar muito acentuada, ainda vai ter um pouco de estratificação ambiental. E provavelmente vai ter uma frente fria estacionária que vai ficar mais ou menos colocada aqui sobre o Rio Grande do Sul até o oeste do Uruguai. Mas vai ter um pouco de advecção quente ainda acontecendo aqui, especialmente no Paraguai e parte do nordeste da Argentina e sul do Rio Grande e o Rio Grande do Sul, perdão. Contudo, a gente espera que com a passagem desse sistema inicial já vai ter um pouco mais de retorno de umidade, potencialmente a gente começa a ter um cenário um pouco mais favorável para a ocorrência de convecção, porque se a gente observar aqui os pontos de orvalho, a gente vê que vai ter uma faixa aqui de maior confluência de pontos de orvalho mais ou menos aqui sobre o centro do Rio Grande do Sul. E potencialmente, se a gente pegar aqui uma sondagem justamente nessa região, a gente vai ver que já nesse caso a gente tem que essa questão da inversão da temperatura já não é tão forte. Existe essa pequena canela ou esse pequeno bico aqui na temperatura, mas ele não é tão intenso que nos dias anteriores. E além disso, a gente tem um pouco mais de umidade justamente ao longo da baixa troposfera, que é bem mais profunda também, vai mais ou menos até uns 3 km, da superfície até 3 km, em que o ponto de orvalho, que é o verde, e a temperatura estão bem próximos. A gente também tem um bom cisalhamento aqui, olhando pelo autógrafo. Não é um cisalhamento muito intenso, porque justamente vai ter um padrão de escoamento um pouco mais zonal, e a gente não vai ter nenhum máximo passando em níveis médios, nenhum cavado. A gente tem, na verdade, uma crista fraca estabelecendo-se nessa região. Mas, ainda assim, é possível que se a gente tiver melhorias na distribuição de umidade, talvez um aumento na advecção de taxa de variação vertical de temperatura, a gente tem um cenário um pouco mais favorável para ter algumas trovoadas fortes na região do Rio Grande do Sul. Nesse quesito, a gente está sendo limitado justamente nos próximos dias ao fato da termodinâmica não ser muito favorável para a convecção. Mas a dinâmica em si seria muito favorável no caso. Se eu pegar mais uma sondagem mais aqui, na noite de segunda-feira, bem, ainda tem bastante, está bem estável. Se tivesse uma sondagem um pouco melhores, vai ser um ambiente, por enquanto, muito condicional. Mas se a gente avançar para os próximos dias, da terça-feira, dia 18, dia 11, a gente vê novamente que
gente volta a observar justamente a questão de que essa crise que vai estar aqui sobre o sudeste da América do Sul volta a amplificar. Já está bem mais... amplitude bem maior em comparação ao dia anterior, porque a gente vai ter mais advecção quente acontecendo. E a gente também vai observar uma coisa interessante que é meio que esse dipolo. Tem a crise aqui sobre o sudeste da América do Sul, e a gente tem esse cavado colocado aqui sobre o Oceano Pacífico. É interessante também notar que a gente tem esse máximo do jato acontecendo bem aqui. Como essa crise vai estar situada por aqui ainda, a gente espera que não tenha muita ascensão em escala sinótica, porque crises não e ascensão não estão no mesmo, não fazem parte da mesma equação. E se a gente for observar aqui, a gente vai ter justamente que começa a ter um pouco daquela difluência dos ventos aqui nos Andes. A gente começa a ter uma coisa que se chama ciclogênese do sotavento, que é quando a gente tem um pouco de remoção de massa em altitude, justamente na dianteira de um cavado, porque além da vorticidade ciclônica pela curvatura, a gente vai ter também pelo cisalhamento do vento. E a gente começa a ter um pouco mais de resposta em níveis baixos, que a gente começa a ter aqui esses ventos de norte que vem do interior da bacia amazônica, tentando trazer mais umidade justamente para o sudeste da América do Sul. Olhando aqui novamente para os pontos de orvalho, tentar pegar aqui as 18Z. A gente pegar uma sondagem justamente aqui, que tem o máximo de ponto de orvalho sobre ali a fronteira da divisa do Argentina e do Uruguai. Novamente, apesar de que a gente consegue ver que essa umidade que está vindo de norte é bem robusta, porque dá para ver a extensão dela até 1 km. A gente tem a bendita dessa inversão aqui, ou dessa IML aqui. E enquanto não chegar um mecanismo de forçante mais intenso, como a aproximação de uma onda curta ou algo do tipo para quebrar isso daqui, fica difícil ter convecção, porque termodinamicamente a atmosfera estaria bem estável. Enfim, de qualquer modo, isso quer dizer que a umidade que vai estar sendo transportada em direção a partir da bacia amazônica, apesar de que tem sim bastante ar seco aqui no interior do Brasil, que deve se contaminar isso também, deve ser praticamente intocada, porque se não tem um mecanismo de disparo para convecção que vai consumir a umidade, não tem o que fazer, não tem como consumir ela. Porque uma sondagem para o Rio Grande do Sul, uma situação parecida, um pouco mais estável, porque está mais seco também. Enfim, a gente vai passando aqui para quarta-feira, dia 12, a gente vê que essa pluma de umidade vai em direção ao sul, justamente por causa que a advecção, certo, que pelo jato de baixos níveis aqui do interior da bacia amazônica começa a jogar esse ar quente indo mais em direção ao interior da Argentina, que vai ser confirmado aqui nos próximos mapas, que justamente a gente vê aqui essa onda longa amplificando aqui sobre o Pacífico Oriental. Foi um péssimo cavado desenhado, mas enfim, a gente vê umas pequenas ondas curtas também meio que se propagando em meio a esse cavado, que são as pequenas perturbações em meio a onda longa. E a gente tem essa crista aqui, e a gente tem justamente a região de influência de ventos mais colocada aqui sobre o centro-sul da Argentina. Então aqui é a região focalizada de ascensão em larga escala, que é justamente para onde toda aquela umidade que está vindo do interior da bacia amazônica vai começar a escoar. Então, se analisar aqui em 800 HPA, tendo esse modelo conceitual em mente, é o que a gente vai conseguir observar. E bingo, é isso daí. Não tem segredo. Em algum momento eu vou fazer alguma aula ou algo do tipo explicando como é que a dinâmica sinótica desses sistemas de tempestades meio que funciona, mas por enquanto confie em mim. Entendo que ar quente e úmido está vindo da bacia amazônica em direção ao interior da Argentina. E isso, claro, é um combustível para convecção profunda e tempestades. Se a gente for analisar novamente o ponto de orvalho, pegar algumas sondagens, a gente vê aqui que a maior concentração de ponto de orvalho vai estar justamente pelo centro-sul, sul do Uruguai e parte da Argentina. E vamos ver se continua a bendita IML, e ela continua aqui. 3 dias seguidos com a IML que acaba atrapalhando a termodinâmica do ambiente, e isso impede que a gente tenha convecção profunda. Deixa eu pegar aqui outra cor. Tá aqui, ó, essa inversão desgraçada. Novamente está bem profunda a camada de umidade. Se a gente não tivesse essa IML se
o perfil fosse mais ou menos assim, teria bastante instabilidade, provavelmente a gente teria tempestades severas ocorrendo nesse dia. O que quer dizer que com esse cenário atual, por volta da quarta-feira, ainda tem incerteza se vai ter tempestades ou não. Pegando mais uma sondagem aqui no centro-sul do Uruguai, está um pouco mais fraco, mas continua aqui praticamente um texto igual de temperatura e da parcela ambiental, então segue estável, apesar do cisalhamento, claro, estar ali. É praticamente inviável ter algum evento de tempestade severa, ao menos nesse período. Quinta-feira já está bem distante, e eu não vou entrar muito em detalhes a isso, porque a partir de 3 dias os modelos globais já existe muita incerteza enquanto à previsão. Então, se eu for tentar fazer uma previsão para 4 dias para frente, ou uma análise para 4 dias para frente, quer dizer que daqui a 2 ou 3 dias pode ser que mude muita coisa, então não se torna muito válido. Mas uma coisa que vale observar é que, novamente, essa crista maldita que está colocada aqui sobre o centro-sul do Brasil, que está mais ou menos aqui assim, ela vai avançando, porque apesar de que esses cavalos não conseguirem produzir tempo severo, que são atrapalhados justamente pela crista, vocês vão observar que eles vão acabar se deslocando em direção ao litoral, e de certo modo, ao litoral não, ao Atlântico, e de certo modo esses máximos de momento e perturbações vão acabar deslocando essa crista que vai estar influenciando o tempo aqui sobre o centro do Brasil por vários dias. E, mesmo que a gente não tenha tempo severo nessa próxima semana, ou menos tempo severo significativo, a gente pode observar que a partir do fim da semana que vem essa crista desaparece, não desaparece, mas ela é deslocada mais para a região sudeste do Brasil, em direção ao Atlântico, e a gente vê um escoamento muito mais perturbado vindo a partir do Oceano Pacífico. Um jeito bom de tentar prever como é que vai ser, ter uma noção aproximada e mais segura de o que deve acontecer nesse longo prazo, que é para além de 4 dias, é olhar os modelos de ensemble. Modelos de ensemble é justamente um modelo normal, como por exemplo o GFS que você olha, só que em vez de fazer uma simulação e resolver as equações de movimento e de termodinâmica e tudo mais da atmosfera para um só cenário, com uma só condição inicial, que são as de contorno, que são as observações de satélite, radar, a absorção de superfície, balões de sondagem e tudo mais, você pode tentar fazer várias simulações paralelas em si, ao mesmo tempo, e com elas você consegue, por exemplo, fazer pequenas perturbações, mudando ligeiramente os cenários, né, iniciais, e com isso você consegue fazer simulações para vários cenários levemente diferentes e ter uma noção estatística melhor do que pode acontecer num período mais longo. Então, modelos de ensemble, que nem o GEFS, são muito úteis para isso. Então, pegando aqui a partir lá do dia 16, por aí, a gente vê justamente essa crista e bloqueio, de certo modo, se afastando em direção ao oceano, mais adentro do Atlântico. A gente começa a ver mais cavamento aqui, justamente, sobre a região do Pacífico, Chile e Andes, por exemplo. E um padrão sinótico claro ou tradicional para tempo severo na América do Sul, justamente quando isso acontece. A gente tem essa crista ainda mais para... Eu fiz um desenho péssimo. A gente tem justamente essa crista indo mais em direção ao oceano. A gente tem um cavado aqui sobre os Andes. No caso desse cavado, a gente já deve-se levar em conta que, como exemplo, a gente está vendo aqui no caso, todas as simulações, todas as soluções em paralelo. Para ter uma análise melhor, a gente toma a média delas e a média meio que suaviza, né, vamos dizer assim, as perturbações de menor amplitude, né, com o número de onda menor. De qualquer modo, uma coisa a se estar atento é que, quando a gente se dirige em direção ao próximo final de semana no sul do Brasil, a gente começa a ter novamente uma tendência de amplificação desse cavado aqui sobre a região dos Andes e possivelmente
a gente pode ter um melhor cenário de tempo severo, porque justamente vai ter menos ar seco aqui no centro e sul do Brasil, porque essa crista também vai embora. Então quer dizer que qualquer perturbação de onda curta que seja capaz de se propagar em meio a esse escoamento vai ter melhores chances de conseguir quebrar a inversão que tem altitude, conseguir enfraquecer a IML, ter taxa de variação vertical de temperatura mais intensas, ter uma termodinâmica melhor, especialmente se toda essa umidade que vai estar concentrada aqui sobre a região sudeste da América do Sul não for movida ou consumida, que parece que vai ser o caso, porque a gente não vai conseguir ter um mecanismo de disparo forte o suficiente para vencer a estabilidade termodinâmica que deve prevalecer nos próximos dias. Então, se a gente for parar para analisar aqui o ensemo de ponto de orvalho, a gente vê que realmente, conforme está mais se distante, claro que tem maior incerteza, mas fica um canal de umidade aqui concentrado sobre o sudeste da América do Sul. Mas, enfim, ainda há certa incerteza porque justamente o GFS, a termodinâmica dele na América do Sul, não é das mais fortes. Aqui é um parâmetro que é útil, que combina o CAPE, a probabilidade de você ter CAPE e cisalhamento, né, na camada profunda maior que 40 nós, e algum tipo de precipitação. E há um sinal fraco razoável a partir do próximo final de semana, justamente sobre o Rio Grande do Sul e Uruguai. Só que ainda está muito distante. De qualquer modo, isso é uma forma útil de a gente ter uma noção a longo prazo, porque sistemas de inverno são bem mais dinâmicos, então você consegue ter uma confiabilidade na previsão um pouco melhor do que sistemas de primavera e verão, por exemplo. E, enfim, se a gente tendo em conta que a gente teria essa forte advecção quente e úmida vindo aqui do norte da Amazônia ao longo de todos esses dias, sem ter muita convecção, tempestade para consumir ela, tudo que a gente precisa é justamente ter um cavalo de onda curta ou algo mais vigoroso que consegue justamente atravessar os Andes e se aproveitar disso. E um bom sinal para tempo severo justamente ainda na próxima semana, mesmo estando bem distante, é justamente essa presença dessa umidade que está sendo também sustentada justamente por essa advecção contínua de ar quente e úmido que vem da Amazônia. Então, enfim, eu vou continuar observando as tendências. É improvável que a gente tenha tempo severo significativo nos próximos 4 dias, né? Ao menos no sul do Brasil, até quiçá em outros países, talvez no Uruguai e Argentina tem algumas granizeiras, por causa que vai ser convecção mais elevada, perto da frente fria. Mas nada além que níveis 1, por exemplo, ou algo além disso. Contudo, se vale a pena estar atento para a próxima semana, apesar de estar muito longe. Mas se essa configuração se manter, a gente pode ter um ambiente sinótico mais favorável para ter mais tempestades severas. Mas, novamente, está bem distante, a gente não pode afirmar nada. E possivelmente, se algum sistema sinótico significativo viesse se configurar para a outra semana, que seria a semana a partir do dia 16, provavelmente eu vou fazer um novo vídeo abordando ela. Enfim, eu acho que é isso. Eu vou terminar esse vídeo. Talvez não foi o melhor vídeo que eu fiz também, que eu tô aprendendo, mas enfim. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o feedback, fala alguma coisa aí, diz alguma coisa que pode melhorar. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. E é isso aí. Aproveitem o Viranico, que justamente essa crise justamente aqui sobre o centro-sul do Brasil também vai favorecer justamente ter condições estáveis e temperaturas acima da média, que é até uma coisa que eu quero pegar e ver justamente agora para ver quanto que tá, como são as observações em superfície. Eu recomendo essa página aqui da Siga Meteorologia. É bem útil e eficaz e justamente dá para ver que estações de superfície estão com observações. Agora no Brasil são 7 da noite, 7 da noite, quase 8 da noite. A gente tem temperaturas acima dos 20 graus Celsius em grande parte do sul do Brasil. Mato Grosso do Sul está com quase 30, Deus do céu. Principalmente para o sul do Brasil, isso não são temperaturas muito normais para essa época do ano. Deixa eu ver aqui, ponto de orvalho, como é que tá. Ponto de orvalho também não tá ruim, dá para ver que a gente tem essa umidade justamente concentrada aqui, de 20 para 17 graus, 16 graus, não
é uma diferença bem boa, só que justamente o problema não é a falta de calor ou umidade perto da superfície. O problema se encontra em níveis mais altos, porque enquanto a gente não tiver alguma coisa que consegue quebrar o bloqueio e trazer um pouco de ar mais frio em altitude, vai ser difícil ter convecção. Enfim, é isso daí. Obrigado a todos por ter visto esse vídeo. A gente pega esse encontro no próximo, que provavelmente vai ser lançado em algum dia desses. Só não sei quando. Um abraço.